Temos agora o conceito de uma função de segundo grau. Nosso conceito trazido é uma função f de reais em reais, a que todo número x pertence aos números reais, associa um número ax ao quadrado mais bx mais c com a, b e c reais, e a é diferente de zero, é denominada uma função quadrática. Nesse conceito, então, a gente entende que toda função quadrática, todo x de uma função quadrática, ele vai ser calculado a partir de ax ao quadrado mais bx mais c. Este é o formato de uma equação do segundo grau. Então, temos um x com expoente 2. Esse expoente 2, é o que determina que a nossa função seja quadrática, seja do segundo grau. Então, ele também fala que a, b e c reais. Então, significa que os valores de a, de b e de c serão valores numéricos. Então, b e c poderão ser quaisquer valores numéricos, inclusive zero, né? A, ele tem que ser diferente de zero. Então, a nunca, para que a nossa função seja quadrática, nunca poderá ser zero, tá? Porque senão a gente vai deixar de ter aí uma função quadrática, o que sai aqui da nossa regra. Então, nosso A tem que ser diferente de zero. B e C já podem ser zero sem problema nenhum. Então, nossa função do segundo grau, ela vai se apresentar como ax elevado ao quadrado mais bx mais c. Ou também como y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, nossa equação do segundo grau e nosso formato de função do segundo grau. Ele continua. Dizemos que a, b e c são os coeficientes da nossa função. Então, a, b e c vão ser aqui nessas nossas funções ou na nossa equação, ele será trocado por valores numéricos. Então, esses valores numéricos são chamados de coeficiente. Quando a gente fala dos coeficientes de uma equação ou de uma função, a gente sempre vai estar carregando junto a esses valores numéricos o sinal que ele tiver. Nossos exemplos. A gente tem, então, uma função f de x igual x ao quadrado mais 2x menos 7. Os nossos coeficientes. Então, com a igual a 1. Por que o nosso valor numérico aqui, a é igual a 1? A sempre está junto de x ao quadrado. Não temos valor escrito. Sempre que não tem um valor escrito, significa que a quantidade numérica é igual a 1. Nosso valor de b, coeficiente b, sempre está junto de x. Nossa quantidade numérica aqui é 2. Coeficiente c. Coeficiente c é o valor numérico. Esse valor numérico nesta nossa função é menos 7. Então, aqui a gente tem os coeficientes a, menos 1, b, 2 e c, menos 7. Quando a gente tem a nossa outra função, nossa função g de x é igual a menos x ao quadrado menos 9x. Nessa situação, a gente só tem dois termos. Então, quem são nossos coeficientes? A, coeficiente B e coeficiente C. A sempre está junto de x ao quadrado. Então, nossa quantidade numérica aqui significa menos 1. B, coeficiente B, sempre está junto de x. Então, nessa situação aqui é menos 9. Nosso coeficiente C é o valor numérico. A gente não tem valor numérico expresso aqui, escrito aqui. Então, significa que ele é zero. Então, nossos coeficientes são A, menos 1, B, menos 9 e C igual a zero.
Na situação da função h de x, a gente tem 5x² mais 1. Então, nosso coeficiente a é 5, quem está junto de x². Coeficiente b é quem está escrito junto de x. A gente não tem esse termo, então continua valendo. O termo não está escrito, significa que ele vale 0. Então, nessa situação, nosso b vale 0. C é o valor numérico, nesse caso, mais 1, ou simplesmente 1. Então, nossos coeficientes A são 5, coeficiente B, 0, coeficiente C, 1. Na nossa função n, a gente tem menos 7x². Coeficiente A, quem é o nosso coeficiente A? Menos 7, é quem está escrito junto de x². Coeficiente B, está sempre escrito junto de x. Não temos esse termo representado aqui. Então, significa que b vale 0. Valor numérico. A gente não tem nessa função um valor numérico. Então, significa que o nosso coeficiente c vale 0. Temos lá as funções quadráticas em que b é igual a 0 e c igual a 0, que b igual a 0 e c diferente de 0, ou b diferente de 0 e c igual a 0, são denominadas incompletas. Nos exemplos acima, a função g, h e n são funções quadráticas incompletas. Já as funções quadráticas completas são aquelas em que b é diferente de 0 e c também é diferente de 0. Traduzindo o que esse texto, pedacinho de texto, nos traz. Aqui nós temos 3 elementos nessa função. Então, significa que a nossa função ela está completa. Além de ter esses 3 elementos, ele precisa ter que característica? Um x elevado, uma quantidade de x elevado a um expoente 2, uma quantidade de x e uma quantidade numérica. Isso representa uma função completa. Nestes casos aqui, nesses outros 3 casos de exemplo, nós temos a falta de um ou dos outros 2 elementos. Então, isso que caracteriza, a nossa função quadrática incompleta.